A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Deus nos chamou para multiplicar, amém? Deus nos chamou para fazer discípulos. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele fala para os seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Deus nos chamou para multiplicar. Deus nos chamou para influenciar pessoas. Deus nos chamou para ser modelo. Deus nos chamou para sermos pessoas que estão à frente, onde outras pessoas estão nos imitando. Eu tenho muito essa ideia assim que faz parte da natureza humana desejar imitar outra pessoa. A gente vê isso desde das crianças. Outro dia aconteceu até uma situação engraçada em casa. O Pedro começou a usar desodorante. Não pode falar para ninguém, tá? Se vocês contarem para ele isso, ele vai querer me matar. Mas a gente saiu um dia e viu que era necessário. Aí eu mandei uma mensagem para a pediatra, falei, é normal, tal? Ela falou, não, pode comprar um desodorante. Aí todo aquele ritual do desodorante. Passa o desodorante, fica sem roupa, espera o desodorante secar, para depois botar a roupa e tal. E aí eu fui dar banho no João Paulo outro dia, e ele ficava olhando para o desodorante o tempo todo, olhando para o desodorante. O João Paulo é meu filho menorzinho. E ele ficava olhando toda hora para o desodorante, toda hora para o desodorante. E eu falei assim, você quer passar o desodorante? Ele falou assim, não, eu passo, eu já passei 3 vezes hoje. Por quê? Porque ele já imita. O Pedro tira o boné, ele vai lá e bota o boné na cabeça dele. É a coisa que ele mais quer imitar, né? Então, a gente vê que isso faz parte da natureza humana. O ser humano, ele imita, ele precisa imitar, ele precisa ter uma referência. E Paulo, ele mesmo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o ser humano, ele busca uma referência, ele busca imitar. E eu tenho, assim, na dança aqui, quando a gente... Agora faz tempo que eu não estou dançando, mas aquela cena, né, de uma na frente, com os outros imitando, para mim fala muito dessa relação, né, de como nós devemos ser, como nós devemos fazer. Porque aqui um faz e os outros que estão atrás, todos olhando, imitando, tentando acompanhar o mesmo gesto. E isso fala dessa forma do corpo de Cristo se mover como discípulo, imitando. Mas antes de sermos uma referência, antes de sermos alguém a quem as pessoas imitam,
Antes de ser... Tem uma pessoa me imitando ali. Antes de sermos alguém a quem as pessoas imitam, nós precisamos imitar a Jesus. Nós precisamos ser esse discípulo em primeiro lugar. Nós precisamos estar com os nossos olhos focados em Deus, para que a gente possa ser, para que nós possamos ser um referencial para aqueles que estão olhando para as nossas vidas. E eu separei um versículo que está em Gênesis 12. Para ficar profético, uma visão. Essa visão maravilhosa que Deus nos deu, onde a gente aprende o modelo de Jesus, né? Como formar essa igreja multiplicadora que nós vimos nesse vídeo. E eu separei esse versículo que está em Gênesis 12, onde Deus chama um discípulo, onde Deus chama Abraão para ser o seu discípulo, para ser o seu amigo, para ser aquele que o imitaria, para ser aquele referencial para muitas famílias na terra. E aqui nesse versículo fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor. E eu vou parar por aqui. Esse versículo, né, essa passagem, a gente vê que Deus, Ele escolhe um homem para ser uma referência, para ser uma fonte de bênção para outras famílias. Abraão, ele era um homem comum, ele era um homem... Ele não tinha nada de excepcional, ele não era super curado, super jovem, na melhor fase da vida dele. Ele era um senhor de 75 anos, cheio de debilidades na sua alma. O apóstolo falou que, quando Deus se manifestou a Abraão, ele falou: eu sou o Deus El Shaddai, aquele que te supre, aquele que te... supre as suas necessidades, né? A apóstola falou, o Deus que amamenta. E isso mostra que Abraão tinha dificuldades, ele tinha debilidades emocionais, ele morava na casa dos seus pais até essa idade, ele estava preso, ele estava vinculado à sua família. Ele era um homem normal, como eu, como você, como todas as pessoas que Deus chama. Porque a vontade de Deus é que cada pessoa se transforme num discípulo, que cada pessoa seja um seguidor de Jesus, cada pessoa passa a ser um referencial de Jesus na terra. E da mesma forma como Deus chamou Abraão, Ele chama cada um de nós. Ele chama pessoas comuns. Não importa o que você viveu até aqui, não importa a sua história de vida, se você é jovem, se você é velho, se você é criança, se você tem problema de alma, se você foi fracassado, se você é pobre, se você é rico, se você pecou, se você era um viciado, uma prostituta, um homem, um empresário de sucesso, não importa. Deus chama pessoas comuns. O que nos torna incomuns é o que vem depois. É o nosso sim para essa chamada. É o nosso sim para sermos esse discípulo. E Abraão, ele fala assim, Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sair da tua terra é sair da nossa zona de conforto. A nossa casa, é um
ambiente conhecido, é um ambiente confortável, é um ambiente que pode até muitas vezes ser muito ruim. Mas o ser humano, ele se acostuma com todas as coisas, não é? Você vê, a gente vê, eu olho, às vezes, vejo uma pessoa que mora na rua, que vive na rua. Você pensa, meu Deus, como que essa pessoa chegou a esse ponto? Como que ela conseguiu ser tão subjugada na sua humanidade? Mas o ser humano, ele se acostuma com tudo. Mas Deus chama Abraão e fala assim, sai da sua zona de conforto, sai da tua terra e da tua parentela, sai da casa dos seus pais. O pastor Carlos Henrique, na ministração agora, ele falou sobre honrarmos os nossos pais, saímos da casa dos nossos pais sem pendências, sem dívidas, para podermos viver um discipulado saudável, para podermos viver uma relação de líder e de discípulo saudável. Mas quando Deus fala aqui para Abraão, ele fala, sai da tua parentela, Deus estava querendo mudar a identidade daquele homem. Sai daquela herança familiar, no sentido daquela identidade familiar, daquele nome, daquela situação, daquele estigma, daquela maneira de pensar, e toma para si uma identidade, não agora de um filho daquela família, daquela história, daquela forma de pensar, mas um filho de Deus. Sai da sua parentela, torna-se meu filho, torna-se alguém que pense igual a mim. Deixa esses pensamentos que você tinha da sua família de lado e você vai viver agora debaixo de uma nova identidade, como filho de Deus. Então, Deus chama pessoas comuns. Tira essa pessoa da sua zona de conforto. Propõe para ela uma mudança na sua identidade. Se a sua família tinha uma história, se ela tinha um sofisma, quantas vezes na nossa caminhada com Jesus, nós nos sentimos incapazes, às vezes ainda por uma herança de palavras e de heranças da nossa família. Coisas que nós ouvimos, coisas que nos foram ensinados desde pequeno. Quando eu vim para Jesus, realmente na minha casa foi um choque. As coisas já mudaram tanto que às vezes é difícil da gente lembrar. Parece que já ficou muito para trás, que já nem até é difícil. Mas, assim, quando eu vim para Jesus, eu lembro uma situação que eu vivi. Eu ia cantar num casamento. E aí eu cheguei na minha casa. Minha mãe se opôs muito quando eu vim para a igreja. Ela achava um absurdo. Ela achava o cúmulo um absurdo. Fez reunião de família para realmente me mandar para uma clínica de repouso, um lugar para espairecer. Ela me fez 1000 propostas, né? Quer viajar, quer morar fora. Vamos ver se a gente dá um corte nessa história. Pensou também como parente do pastor Carlos Henrique, e vai passar. Mas passava 1 ano, passava 2, passava 3. O negócio não passava, ela foi ficando preocupada. Mas eu me lembro num casamento que eu ia cantar, de uma jovem aqui da igreja, que ela me chamou para cantar. Eu era do louvor nessa época. E Deus tira a gente da nossa zona de conforto. A gente faz de tudo, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente assobia, chupacana, canta, dança, sapateia. Você tem que se virar em 1000, né? Paulo fala, me fiz judeu para com os judeus, me fiz grego para com os gregos, me fiz assim, eu me virei do avesso para alcançar o maior número de pessoas. E eu era do louvor, e aí ela me chamou para cantar, e eu cheguei em casa toda feliz, né? Não dava para contar muita coisa, mas eu cheguei em casa e comentei, então tal dia eu vou cantar no casamento. Minha mãe falou, cantar? Nossa, você é muito desafinada. Que horror, que vergonha. Você aceitou um negócio desse? Que mico. Como que você pode cantar? Então, você imagina, sei lá, toda feliz, né? Você todo feliz,
que você está seguindo a Jesus, que surgiu uma coisa nova, e, de repente, a sua família, que tem um pensamento ao seu respeito, que tem já um pensamento em volta do contexto daquela família, se opõe, muitas vezes, àquilo que Deus está te impulsionando a fazer. Lógico que esse exemplo do cantar é uma coisa pequena perto daquilo que Deus tem para nós, né? Então, Deus precisa mudar a nossa maneira de nos ver, a nossa maneira de nos relacionar com as coisas, a nossa forma de pensar. Deus precisa mudar a nossa identidade e, muitas vezes, tirar de dentro de nós os pensamentos que nós chegamos, né, na igreja, da nossa parentela, da nossa família, e renovar a nossa mente para que a gente possa viver esse projeto de Deus, de ser discípulo. Porque ser discípulo é um desafio. Nem sempre vai ser natural. Muitas vezes você vai decidir por ser discípulo. Você vai ter que tomar os pensamentos de Deus para você. Você vai querer ir por um caminho e a palavra de Deus vai te conduzir por outro. Muitas vezes você tem pensamentos e Deus quer que você tenha outros pensamentos. Então, Deus, quando Ele chama Abraão, Ele fala assim, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. E Deus, Ele faz desse homem realmente um homem de fé. Aquele homem, ele vai se tornar um pai da fé. Porque uma coisa é você crer. É você olhar para uma cadeira e falar, eu vou sentar, aquela cadeira me sustenta. Isso é crer. Outra coisa é a fé. É você ir lá e sentar na cadeira. A fé, pela sua própria natureza, ela envolve atitudes. Ela envolve passos, ela envolve obras. A palavra fala que a fé sem obras, ela é morta. E ser discípulo é tomar atitude, é seguir, é imitar, é ter a sua mente transformada, é mudar a sua forma de pensar. E muitas vezes aqui, Deus usa até mesmo as provas, o nosso inimigo, para trabalhar na nossa vida e revelar o nosso coração. Tem uma passagem que está em Lucas 22:31, aonde Jesus fala assim para Pedro, ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para te peneirar como trigo. Ele quer te separar de mim, como a palha se separa do trigo na peneira. O que é peneirar como trigo? É pegar aquele grão de trigo, jogar para cima, é deixar na água, é tirar aquela casca, é fazer uma transformação. E muitas vezes nesse processo de Deus, de nos fazer discípulos, o nosso inimigo, que a partir do momento que você diz sim para Jesus, você passa a ser alguém muito importante para Deus, mas você passa a ser uma pessoa também visada pelo inimigo. Porque ele sabe que a partir do momento que nós nos tornamos discípulos, que nós tomamos para nós a mesma missão de influenciar, de conquistar, de transformar as pessoas que estão ao nosso redor, de nos dispor para sermos um referencial, o inimigo também começa a olhar para as nossas vidas. E também pode nos passar por provas. E Abraão, ele passou por muitas dificuldades, ele passou por muitas provas. Ele viveu... Calma aí, só um minutinho, deixa eu só me localizar aqui. Abraão, ele passou por muitas provas.
Mas ele tinha essa promessa de Deus sobre a vida dele. Ele tinha a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, que ele o abençoaria, que ele engrandeceria o nome e que ele seria uma grande bênção. Deus tem essa promessa para cada um de nós. Deus tem essa promessa para as nossas vidas. Amém? Deus tem esse projeto para as nossas vidas. Deus quer que cada um seja, em primeiro lugar, antes de ser um líder, seja um discípulo de Jesus. Creia que Ele tem um projeto para a sua vida, que Ele pode fazer algo na sua vida e que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Só... Amém. Quando Deus ele chama Abraão, ele sabia das suas debilidades, ele sabia das suas dificuldades, mas ele transforma a vida daquele homem. E a partir dessa transformação, a partir da promessa de Deus sendo estabelecida na vida dele, gerações começam a se formar. O primeiro discípulo foi ele. E ali as outras gerações foram se formando a partir da vida dele. Amém? Quando nós entramos, na visão celular, quando nós conhecemos a visão, esse foi o que tocou as nossas vidas, o que tocou o nosso coração. Obrigada. A possibilidade de sermos bênção na vida de outras pessoas. Isso foi o que tocou as nossas vidas. Quando Deus falou, quer ser minha discípula? Você acredita que eu vou te levar para um lugar onde você vai viver os projetos de Deus na sua vida? E eu acreditei a ponto de estar disposta a abrir mão. E eu deixei os meus sonhos de lado, tinha uma oportunidade de eu ir fazer arquitetura na Espanha, eu abri mão na época, acho que vocês nem sabiam dessa parte. Acho que isso eu nunca não lembrei hoje disso, lembrei agora. E logo que eu cheguei, também passou um pouco, fui conversar com o apóstolo sobre aquele relacionamento que eu tinha, que a gente ia ficar noivo, a gente ia se casar. E ele falou, não é a pessoa que Deus tem para você. Ainda que vocês se amem, ainda que vocês achem que se amem, porque não se amava nada, eu amo o meu marido, meus filhos, o que Deus fez na minha vida, que ela era fruto de uma carência. Mas ele falou, esse não é o que Deus tem para você. Você pode até decidir viver esse sonho, mas o que Deus tem para você é outra coisa. E eu recebi aquela palavra como, mais uma vez, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, abri mão daquele relacionamento e me envolvi completamente na obra de Deus. E, nesse momento, passado um pouquinho, entrou a visão celular no governo dos 12. E eu vi que aquele era o caminho, aquela era a forma que Deus tinha para realizar os sonhos dele na minha vida. Então, eu fiz meu encontro, como eu contei, que eu usei a toalha da pastora Miriam.
Depois eu fiz a minha escola de líderes, que era assim, vamos entrar na aula, vamos fazer a aula até assim, quando o povo cair no chão, a gente para. Então, era 3, 4, 5, 6 aulas num dia só, na escolinha, porque a gente tinha pressa de passar logo uma liderança na escola de líderes para começar as células, né? E eu fiz tudo isso e, na época, eu lembro que a minha família não concordava. Minha mãe não concordava, minha mãe não queria célula. Eu não sabia nem como que eu ia falar para minha mãe que eu ia ter uma célula, mas eu dei o passo, fiz a escola de líderes, eu falei, eu vou caminhar em direção àquilo que Deus tem para mim. E Ele vai abrir os caminhos, Ele vai me acrescentar o que vai faltando, o que vai sendo necessário. Se for necessário uma casa, se não, a minha casa não puder ser, vai ser em outro lugar. E fui fazendo a minha parte. Uma semana antes da multiplicação das células, foi um encontro com Deus, onde minha mãe foi, a muito contragosto. Foi tipo assim, eu vou, é a minha última chance de... Não é chance, ela falou. Minha última o quê? Não, é assim, eu vou para ver o que é, a última chance que eu vou dar, senão você não vai mais. E ela foi, e eu fiquei meio de fora naquele encontro, eu só preguei no último dia, e quando acabou assim, a última pregação, ela me abraçou e falou, agora eu sei, eu entendi tudo, eu quero isso. E naquela semana eu pude multiplicar minha célula, eu tinha o lugar da minha célula, e fui crendo, né? Fui vivendo isso de ter minha célula, ter minhas discípulas. Sempre tive a visão assim, isso é uma visão que eu tenho assim à distância, né, do Evangelho, aonde eu quero chegar. Eu vejo cada um de nós, né, líderes, juntos, no último dia, na frente de batalha, a gente ali unido, firme, tendo guardado a nossa fé. Porque é isso que Deus quer de nós. Que a gente seja como Paulo, que chegou no último momento, antes de ser decapitado, e falou assim, eu cumpri, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. O diabo, muitas vezes, nos ataca para roubar a nossa fé, porque sem fé nós não somos nada, sem fé nós não reconhecemos a Deus, nós não vamos visualizar promessa nenhuma, a gente não vai conseguir entender o projeto de Deus. Então, eu creio assim, esse é o objetivo final. É chegar no final, todo mundo junto. Eu guardei a minha fé. E assim foi. E aí Deus foi acrescentando. Acho que aquela multiplicação que a gente viu naquele vídeo, ela é fruto disso. Ela é fruto de você se tornar um discípulo. E Deus vai acrescentando pessoas do seu lado que vão tendo esse mesmo sonho de ser discípulo junto com você. Não é, eu vou formar, porque eu tenho que levar 3 pessoas para a igreja, porque 2 igual a 1 mais 1 igual a 2, 12 igual a 120. É porque você se tornou um discípulo. Deus começa a colocar pessoas do seu lado. E junto nessa decisão, Deus começou a acrescentar muitos outros discípulos, muitos jovens, muitas... As meninas da adoração, que chegaram com 12, 13, 14 anos. Algumas, como a Nara, que viu a sua família sair da igreja, mas que também tinha aquilo no coração, eu vou ficar até o fim, eu quero entregar os meus dias para servir a Jesus. Então, aquilo que, para mim, foi uma decisão lá atrás, eu tenho certeza que não foi a inspiração da decisão delas, mas, com certeza, fortaleceu, né, você ter... Assim, a sua decisão em ser discípulo fortalece a decisão de outras pessoas, de caminharem com Jesus, de serem discípulo. E isso vai gerando essa multiplicação. E essa semana aconteceu uma coisa, eu estava vendo o Facebook, que ultimamente quase que eu não vejo, e vi uma foto, não sei se vocês viram, a Alessandra e o André, que é minha 12, a Alessandra Bovolô e o André Bovolô, o casamento deles. E eu e o Murilo do lado, a gente tinha 1 ano e pouco de casado, e eu vi aquela foto e falei, meu Deus, Deus foi acrescentando discípulas na minha vida, né? Não só essas que estão comigo, que são minhas 12, mas tantos outros jovens que eu vejo aqui na igreja, que decidiram, que se santificaram, que mergulharam de cabeça na visão, porque não tem nada mais
que nos santifique, do que a gente se dispor a ser líder de alguém, né, a ser um referencial para alguém. A própria palavra diz que Jesus ele fala: eu me santifico por causa dos meus discípulos. É você imitar Jesus, mas você sabe que tem alguém atrás de você te imitando também. Isso te segura para você não dar uma de doida, não jogar tudo para o alto, não extravasar nas suas emoções. É a responsabilidade de saber que tem alguém atrás de você te olhando. E eu vendo a foto da Alessandra, né, eu vi assim, Deus foi me mostrando todas as minhas 12, a maioria delas se casaram na igreja. A maioria delas, eu orei pelo noivo, né? Quando chegaram para mim, ai, pastor, Murilo, Carô, estou gostando de fulano, o que vocês acham? E eu vejo hoje, não só casados, com filhos, mas tendo esse desejo no coração de não ser só um discípulo, mas de ser uma célula, de ser uma casa onde a palavra de Deus é pregada, de ser alguém disposto a, como a Tati fez uns meses atrás, entrou no WhatsApp do turma do condomínio, convidou as pessoas do condomínio a virem para a célula dela, e hoje já tem 3, 4 vizinhas frequentando a célula. E eu acho que isso é a grande multiplicação. É você ser discípulo e as pessoas que estão ao seu lado, eles vão se agregando e vão se juntando e vão se multiplicando. E aquilo não é só uma decisão, mas é uma família que vai se formar na presença de Deus. São filhos que vão crescer numa casa onde a palavra de Deus é pregada, onde o marido teme a Deus, a esposa teme a Deus. E eu acho que é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É assim que nós vamos conquistar a nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e as nações da terra. É formando famílias que temem a Deus, né? E isso depende do quê? De você sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e crer e ir para uma terra que Deus vai te mostrar. E Deus tem nos dado uma estratégia maravilhosa, que é a visão celular, onde você ganha, onde você consolida, porque você pega esse discípulo, que essa vida nova que chegou na presença de Deus, você se torna amigo dessa pessoa. Você, como um filho, né? Como um filho que... Eu tenho meus filhos hoje, é muito parecido o que a gente faz com os discípulos. Você vê o seu filho com uma limitação, com uma dificuldade, mesmo que você não saiba fazer aquilo, você vai atrás da resposta e traz para ele, e não faz por ele, você quer ver ele fazendo, não é? Você pega o filho, não sabe escrever, você começa lá cortando com a tesoura, amarrando o sapato, e pega as ideias, busca lá na internet, e vai lá, e quando você vê, não, você vai escrever, você vai conseguir. Quando você vê ele escrevendo, você viu que você tem o resultado. E é isso que a gente faz com o discípulo. É você pegar aquela pessoa que chegou, que é desistida, que é angustiada, que está cheio de rejeição, de problemas, pegar a palavra, mostrar para ela o que Deus pensa dela, conversar, consolidar, orar, gerar fé, para que ela se torne uma discípula, para que ele se torne um discípulo e viva, né, a promessa de Deus na vida dele. E, através disso, forme também a sua célula, forme também os seus discípulos, e assim o reino de Deus cresce e o projeto de Deus se cumpre, né? Então, no fim, era o que eu queria falar, era isso. E é assim que Deus tem feito na minha vida. E agora que eu vou chamar o apóstolo, lembrei de uma coisa que foi muito consolidadora na minha vida, que foi o estar na casa, né, como eles falaram. Muitas vezes hoje agora que eu passei mal, estou meio emotiva, tá, gente? Então, se eu chorar, desculpa. Eu, na casa deles, muitas vezes ali comendo, ou
realmente, na casa da apóstola sempre tem uma comida, sempre tem alguma coisa. E eu que tenho uma coisa assim de não incomodar, ela sempre oferece o suco e eu falo, não precisa, já estou indo embora, já estou indo embora. Ela sempre está me oferecendo a coisa, eu estou sempre falando que eu estou indo embora. Já, não, obrigada, não, já estou indo embora. Não precisa se incomodar, não precisa se incomodar. Mas muitas vezes eu ali, comendo com eles, né? Eu lembro uma vez lá na Conde de Porto Alegre, a gente na mesa, conversando de algum assunto, e eu vendo eles, a família, acho que a Vitória já tinha nascido, tudo. Eu lembro que eu pensei, eu quero ter uma família como vocês. Porque esse era o maior desejo que eu tinha quando eu cheguei na presença de Deus. Era eu ter a minha família. E eu via, né, e fui muito consolidada em ver a forma como a apóstola faz as coisas, que está sempre correndo de um lado para o outro, está sempre com o telefone. Eu vi uma cena uma vez que eu fiquei chocada, a gente voltando do Peru, no táxi do aeroporto, voltando do aeroporto, ela já pedindo a pizza, para quando a gente chegasse na casa, a pizza já está lá. Eu falei, gente, não desliga, ela está saindo do avião, pensando já na pizza. E isso é a preocupação, né, de fazer as coisas, de ser mãe, de ser esposa, de ser uma mulher de Deus. E isso me consolidou muito. E consolidou esse sonho no meu coração de ter essa família que eu sempre busquei, né? E hoje eu vejo que eu tenho tudo aquilo que eu sempre desejei, sem nunca ter corrido atrás dessas coisas. A minha maior preocupação era ver o reino de Deus crescer, era fazer a obra de Deus. E Deus foi me acrescentando todas as coisas. Acho que quando a gente tem o olho em Jesus, tem nossos olhos em Deus, Ele vai acrescentando as coisas. Mas quando, às vezes, a gente se desvia para alguma outra coisa, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, pode ser uma coisa momentânea, a gente se desvia daquilo que é imitar Jesus em busca de alguma coisa, parece que você tem que fazer um esforço triplicado para conquistar aquilo, com um preço alto de falta de paz, de desequilíbrio, de dificuldade. E eu fui vendo assim Deus acrescentando, né? Hoje eu tenho a minha família, tenho os meus filhos, tenho as minhas discípulas maravilhosas que estão aqui, tenho muitos outros jovens que tenho certeza que caminharam do meu lado e estão vivendo essa promessa de Deus hoje. E quando eu vivo numa casa que eu sempre sonhei, sempre quis morar numa casa, eu tinha aquele sonho, tipo, de ter a casa, só falta o cachorro, que ainda não tive, não tenho. Mas eu sempre tive aquele sonho de ter aquela casa, as criancinhas pulando no banco de trás, o cachorro meio no porta-mala, tipo picape, sabe? O cachorro tipo picape, a família indo para o campo, todo mundo sorrindo, com aquelas músicas bem alegres, tipo rap no carro, o Happy Day, né? Sempre tive esse sonho, assim, acho que isso era o meu maior, foi o que eu sempre desejei no meu coração. E há uns anos atrás, a gente teve um momento de oferta aqui na igreja, e eu ofertei por essa casa, eu queria essa casa. E há um ano atrás eu mudei para a minha casa, que eu sempre sonhei. E um dia eu estava tomando café, assim, não pela casa em si, mas por tudo que ela representa, né? O sonho que ela representa. Não é a casa em si, mas eu estava ali tomando café e eu até escrevi, acho que alguma coisa. Falei assim, eu sonhei em ter minha casa, em ter minha família, e hoje, quando eu acordei, eu estava dentro desse sonho. E ele era real, né? E assim Deus faz na vida de cada um de nós. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. Amém? Então não tenha medo, diga sim para Jesus. Quando Ele diz, quer ser minha discípula, seja em santidade, buscando, se envolvendo, se comprometendo, sendo líder, fazendo a sua escola de líderes, sendo líder de célula. Não é a faculdade, não é filho, nada pode impedir, porque todas essas coisas nos são acrescentadas. Elas não podem ser um empecilho para que a gente viva o reino de Deus. E quando a gente faz isso,
Deus acrescenta todas as coisas com paz, sem esforço. Então, sai da sua terra, da sua parentela e vai para essa terra que Deus tem para a tua vida, porque é o melhor, muito melhor do que tudo que você pode sonhar, do que você pode imaginar, do que você pode desejar. Amém?